Existe uma maneira de tratar certas situações e certos elementos dentro do espectro da alma, da alma humana, que faz com que a pessoa possa desenvolver o que ela possui de melhor, né? E aqui, com o melhor, não estou querendo trazer um, um posicionamento meio bobo, né? Do tipo que a pessoa vai ser uma boa pessoa para ficar falando coisas que agradam o outro ou sendo submissa. Não, melhor no aspecto mais virtuoso, mais verdadeiro dela, que a transforma em uma pessoa digna, uma pessoa forte, uma pessoa estável. E essa forma de tratar os aspectos da alma humana, ela passa pela filosofia, mas necessita muito do aporte artístico para que isso aconteça. E isso se desenvolve a partir de um processo que fecunda na alma da pessoa, elementos que já estavam lá, né, mas que eles precisam ser como que atualizados, né, refecundados, para que eles venham à tona, né, finalmente. Então, é um processo de despertar coisas que já estavam ali, né, mas que é como se não tivessem por estarem tão adormecidos. Eu estou falando aqui da educação sentimental que desenvolve no ser humano o melhor em seu sentimento, o melhor em sua empatia, o melhor em sua capacidade de ação. E para que isso aconteça, é necessário que se desenvolva todo um aporte artístico, porque sem a arte, o homem não tem como acessar todas as nuances da sua sensibilidade. Então aqui a gente está falando de uma espécie de esfera, né, de consciência, uma esfera do nosso da nossa mente, né, do nosso coração, que abarca todo um escopo sentimental que é responsável por nos fazer agir de maneira mais coerente e mais convicta, né? Então, daqui que se acessa o amor, a caridade, a generosidade, tudo aquilo que admiramos de maravilhoso no ser humano, né? Vamos fazer um pequeno parêntese aqui, porque quando a gente observa, por exemplo, as grandes histórias dos grandes seres humanos, né? Seja, né, Joana d'Arc, Irmã Dulce, ou os grandes soldados, né? Como o próprio Alexandre Magno, né, líderes como Carlos Magno, Júlio César, qualquer um desses grandes personagens, né, e qualquer um desses grandes santos também na nossa história. O que nos faz admirá-los? Não é, grande parte das vezes, não é a sua capacidade intelectual ou a sua capacidade de articular proposições, raciocínios, isso também, né? Mas sim a sua capacidade moral, a sua capacidade emocional de agir, de tomar a decisão mais corajosa, mais coerente com os seus valores. Muitas vezes de morrer por eles também, né? Como foi o caso, por exemplo, de Hipátia, né? A própria Joana d'Arc, que já citei. E acho que, dentre todos, né, a figura que mais representa essa capacidade é o próprio Sócrates, né, que é vamos dizer, o protótipo do filósofo, porque ele antecipa, né, o próprio comportamento filosófico, mas ele em si é de certa forma superior a todos os que vêm depois, né? Nesse aspecto que eu falei, né, de que a alma possui a sua capacidade de ação, de mudança no mundo, mas ao mesmo tempo também possui uma capacidade mental de avaliar, de analisar as situações e observar o que se deve fazer. Então, Sócrates ele reúne, ele sintetiza a capacidade de planejamento, de ação, de assertividade, de convicção nos seus próprios valores, ao mesmo tempo que ele tem uma capacidade de atuar e de não recuar perante os desafios da vida, né? E
para que nós possamos ser como esses personagens, nós precisamos desvendar ou redespertar em nós uma capacidade que fica esquecida, né? Porque isso não é estimulado, não é valorizado. Nós admiramos isso enquanto um personagem hipotético, distante de nós, mas nosso dia a dia, muitas vezes a gente está muito acostumado com as falsidades do cotidiano, que todo tipo de autenticidade, todo tipo de ação que é coerente com a pessoa, né, que puxa de dentro o que ela tem de melhor, muitas vezes nos parece estranho, parece que a pessoa está agindo de forma muito fantasiosa, muito fora da sua do que ela é, né? Muitas vezes a gente acha que é uma espécie de imposição, de falsificação, né? Então, em que dimensão a educação sentimental atua, né? Porque eu falei de filosofia, falei de educação sentimental e falei de despertar o que há de melhor no ser humano, né? A filosofia, como todos nós sabemos, ela busca a verdade, né? Já está no seu nome. Então, o filósofo é aquele que ama o conhecimento, que ama os sábios, que ama o conhecimento, a sabedoria. Filo, amor, e sofia, sabedoria. Ou filósofos, né? Sofos como o conhecimento. Isso a gente já conhece, já é de domínio público. E buscar a verdade é buscar a verdade em relação à essência humana, né? Principalmente da essência da alma humana, né? Não simplesmente da condição humana em sua terrenidade, né? Sua condição terrena, melhor dizendo, que o que o leva a uma condição de uma grande contradição, né? Já sabemos, nós temos uma herança religiosa forte nesse sentido, que faz com que a gente perceba que há dificuldades na vida, há provações e precisamos superar essas provações mediante o desenvolvimento da nossa capacidade interior de suprimir nossos impulsos negativos e fortalecer o bem que há em nós, né? Como um jardineiro que planta uma boa semente e ao mesmo tempo ele arranca fora as ervas daninhas que possam estar vampirizando aquela planta, né? Então, esse desenvolvimento mental vai fazer tomar contato com uma espécie de dialética, né? Que vai buscar essa essência da alma humana. E justamente essa realidade da alma humana vai responder à pergunta principal da filosofia, que é justamente o quem sou, né? Então vamos em busca disso. Porém, nesse processo de buscar esse quem sou, enquanto um aspecto mental teórico, eu vou sentir naturalmente uma necessidade de buscar realizá-lo, né? Buscar realizar esse ato teórico, essa força teórica, essa força intelectual que se conecta com os elementos divinos. Não simplesmente porque eu me sinto compelido ou porque as pessoas vão querer que eu aja dessa forma, mas porque cada vez mais no processo de investigar o que é o ser humano, eu vou me identificando com isso que é ser o ser humano e vou efetivamente buscando essa disposição de ser aquilo que eu sou, né? Então, há uma contradição essencial aqui, que é justamente aquilo que eu sou enquanto pessoa, né? Podemos dizer aquilo que eu estou, em relação com aquilo que eu sou em essência, né? E há uma grande concordância aqui, entre muitas religiões até, né? Embora talvez não gostem que, né, eu fale isso, né? Alguém pode achar isso blasfemo, algo do tipo. Mas há uma grande concordância aqui em relação à essência humana, em sua origem e em sua perfeição, enquanto algo que que é perfeita em si mesma, simplesmente por existir. Mas há aqui, né, é uma confluência também na própria condição humana em relação a como vamos realizar essa condição no momento presente.
né? Então, como vamos atualizar isso, né? De certa forma, é um pouco dessa contradição também que nós temos na filosofia, onde nós falamos muito da transcendência, né, do aspecto platônico, onde a ideia está para além do objeto, né, e o aspecto aristotélico que fala da imanência, onde a ideia está contida no objeto mesmo, e que precisamos, de certa forma, libertar essa ideia que está aprisionada dentro desta forma, né? E onde vai entrar, então, a educação sentimental aqui? Para Julián Marías, que é justamente o autor do livro, né, Educação Sentimental, há uma potência que apenas essa educação, esse tipo de ato, é capaz de realizar dentro da alma humana, que é a ampliação do escopo da consciência. Ou seja, a consciência humana, ela fica grande parte do seu tempo presa em coisas do tipo o seu status social, problemas do tipo financeiro, questões de relacionamento, problemas no trabalho e, né, o trânsito é complicado, né? Às vezes a gente tem um problema em casa e tem que resolvê-lo, né? Um vazamento, né? Faltar luz, eu preciso estar o tempo todo envolto a essas coisas que, vamos dizer assim, a uma dimensão circunstancial e uma dimensão social, né, entre muitas camadas, é basicamente isso. Porque se nós formos comparar, né, as pessoas de diferentes tipos sociais, diferentes classes sociais, têm problemas mais ou menos que parecidos entre elas, mas principalmente nas mesmas faixas, né? Então, cada grupo, cada grupo, vamos dizer assim, da sociedade tem problemas basicamente iguais quando vamos comparar as suas vidas. Então, e há um outro elemento que é o elemento genealógico, genético, ou seja, de quem eu sou filho, de qual a história da minha família e etc. Que talvez ampliasse um pouco mais a nossa dimensão consciencial, no aspecto em que eu me perceberia não mais como um ser humano deste momento agora, mas eu me ampliaria alguns anos para trás na minha história. Então, o que é que Julián Marías vai dizer? Vai dizer que a educação sentimental abre a dimensão da alma humana, que tem sido esquecida muito fortemente nos últimos séculos, né? Vamos dizer assim, nos últimos 2 séculos, mais ou menos, né? Onde nós, o século XX e o século XIX, são os séculos em que ela mais foi esquecida, e é justamente o ponto, né, o local onde a educação sentimental atua, ou seja, em redespertar, redescobrir a dimensão da alma humana, né? E ele vai falar de que muitas das vezes a gente pensa em educar ou refrear a nossa espontaneidade, os nossos impulsos e controlar tudo, né? Racionalmente controlar tudo, porque as coisas não são certas e vamos buscar uma essência em cada coisa, e justamente é por conta dessa coerência entre os princípios e as finalidades de tudo, precisamos encontrar uma lógica, né, que responda suficientemente bem a todas as questões. Ele disse que isso muitas vezes pode não ser suficiente, e não somente isso, mas que acaba que isso tolhe nosso potencial e é lento, né? Se nós pensássemos em não refrear nossa espontaneidade, mas sim educá-la, nós teríamos um ganho muito melhor, muito maior também. E eu concordo completamente com isso, né? Porque há um bom tempo eu venho trabalhando com arte, ensinando música, ensinando como escrever poesias também. Eu percebo como é um assunto sensível, né, em todos os aspectos, você tratar dos sentimentos humanos.
e que muitas vezes isso pode dar um problema, né, existencial para a pessoa, porque é uma dimensão que não é tocada. No momento que você começa a estimular que a pessoa olhe para dentro, olhe para os seus sentimentos, isso começa a soltar ali, né, a, vamos dizer, abrir, né, mexer, cutucar um vespeiro, como se as pessoas criassem uma série de barreiras, né, e através dessas barreiras elas contivessem todas as emoções que perpassam a sua alma, que perpassam o aspecto da sua consciência, né? E vamos estancando lá ou isolando lá essas coisas. E no momento em que isso é tocado, isso é triscado, né? De repente vem toda a força daquilo derrubando aquela barreira, né? Como uma grande enchente e destruindo tudo que passa pelo caminho. Então, esse processo de você ir refreando tudo e pensando tudo nos mínimos detalhes por isso ou por aquilo, ele acaba tendo como sempre esse efeito colateral, que é em algum momento isso vai explodir. Em algum momento isso vai dar um problema. E pode ser um problema sério que vai envolver a pessoa por alguns bons meses, talvez até anos. E muitas vezes podem trazer problemas irreversíveis. Enquanto se você pensa na condução da espontaneidade, né, em educar a espontaneidade, vamos pensar que vamos tirar de dentro o que temos de melhor espontaneamente. Então, se trata de você começar a habituar a alma a observar o que é belo, principalmente. O que é belo, o que é bom, o que é verdadeiro, né, o que é justo. E fazer com que ela tenha um comportamento de estar presente ante essas coisas. Os elementos atemporais ideais, como esses que eu falei, né, eles não são simples de serem assimilados. Então, toda vez que se busca estar perto deles, há um esforço que nós precisamos fazer para poder nos colocar diante dessa potência, né? Como uma espécie de espelho que mostra em nós, por contraste, nossas falhas, né? Então, diante do belo, eu começo a perceber o quanto eu sou feio, né? Interiormente falando, mas pode ser exteriormente também, mas pensando nas essências, né? Então, a beleza está relacionada com uma essência que é atemporal. E diante da verdade, a gente pode perceber o quanto nós mentimos para nós mesmos a todo momento. Diante do justo, o quanto nós somos injustos, o quanto nós somos parciais no nosso julgamento. E diante do bom, o quanto muitas vezes nós apelamos à maldade, porque pender para o lado do bom é muito exigente. Então, muitas das vezes a gente sabe o que é correto, mas não realizamos ou não buscamos o que é correto porque é difícil. Então, é muito difícil estar diante daquilo que nos leva para o bem. Então, por uma questão de esforço, né, de esforço moral, nós buscamos aquilo que é o mal. E sempre pensando naquela imagem que Platão traz, né, do sol como o bem. Então, o sol como essa fonte de luz. Quanto mais perto nós estamos do sol, melhor conseguimos ver, né? Uma pequena metáfora que ele traz, pequena alegoria que ele traz. E que, né, faz com que a gente reflita, né, sobre isso. Porque o bem é aquilo que está próximo a essa fonte original. E mal é justamente o que se afasta disso. E não se trata de uma dicotomia boba, né, que a gente percebe naqueles filmes de Hollywood ou algo do tipo, né? Mas sim de uma questão essencial, onde para nós é fundamental estar perto daquilo que é o bem, porque é uma questão de essência humana e o ser humano precisa estar perto da sua essência, que é o bem. E ao estar perto dessa essência, as coisas se alinham. A saúde se estabelece, né? Porque a saúde é a virtude no corpo, né?
que o São Vito vai chamar de música, né? Também serve igual, né? E na alma humana, a música seria a virtude, né? Então a virtude se estabelece através de certos níveis, né? E ainda que hoje a gente tenha uma visão muito materialista dessas coisas, né? Acredita-se, né, ainda que há muito aspecto da somatização. Então quanto mais se busca aquilo que é o bem, também mais se fica saudável, né? Se fica saudável em todos os sentidos, no aspecto mental, emocional, no aspecto do corpo também, tá? Então tudo se conflui, tudo se, vamos dizer, se afunila nessa linha estreita, né, que o bem traça e que faz com que nós percebamos aquilo que nós devemos buscar efetivamente. E nessa busca efetiva do bem, vamos encontrar efetivamente o que é a felicidade. Porque a felicidade ela se realiza e se estabelece na vida que possa exalar o máximo da potência. E a maior potência que se pode encontrar, né, dentro da vida é a inteligência, porque é aquilo que se conecta com os aspectos divinos. E através da inteligência nós conectamos nossos sentimentos, conectamos nossas ações também. Então, através da inteligência nós podemos nos conectar e viver de acordo com os aspectos divinos, né? É o que nos ensina aí uma grande tradição platônica acerca do que é e em que consiste a felicidade, né? Aristóteles também vai ensinar algo que é semelhante a isso, que dá no mesmo, no fim das contas dá no mesmo, né? Só que ele faz um outro caminho, tá bem? Então é isso, por hoje queria trazer isso. Em que consiste a educação sentimental? Em desenvolver em nós uma capacidade de ampliar a alma para abarcar as suas dimensões mais profundas. Tá bem? Vamos ficando por aqui e até a próxima. Deixa um like no vídeo e se inscreva no canal. Tchau, tchau.